pessoal, queria agradecer muito a presença, né, de todos aqui. Esse evento, a gente pensou ele, né, nesse contexto de a precarização, né, que a gente vê na rede, né, vários colegas vêm, né, falando disso. Eu, na minha experiência, né, na minha passagem por um dispositivo, né, eu também pude estar vivendo bastante isso e escutando dos outros colegas, né, sempre esse incômodo, um cansaço assim muito permanente ali. Então acho que a gente, né, a gente percebe uma precarização que não é só financeira, assim, do ponto de vista, mas também da escuta mesmo, né? Tem alguma coisa ali que está muito precarizado, assim. Acho que a gente tem aqui os CAPs, os CERSANs são instituições que são paradigmáticas, né, em como tratar, né, de os pacientes loucos, né, e a gente tem essa angústia, assim, né, de ver isso que foi um fruto de tanta luta, né, que a luta antimanicomial daqui, ela teve muitos psicanalistas dentro, né, então acho que a Traço entra um pouco nisso, né. A gente, eu acho que de alguma forma continua nessa luta, né, porque é uma luta que eu acho que né, não acabou ainda, até com as comunidades terapêuticas ganhando tanta verba, tanto destaque hoje, né? Então acho que essa conversa que eu acho que aponta um pouco para isso, né? Essa luta que a própria psicanálise, né, com os psicanalistas lacanianos daqui, a gente sempre teve preocupado assim, com isso. Mas eu não vou falar muito agora não, vou deixar, né, para as pessoas se apresentarem. A Sara vai dizer rapidamente sobre a Traço, esse espaço que está recebendo vocês aqui hoje. Aí depois as meninas podem dizer um pouco quando forem falar mesmo, Aruan do Freud, né? E aí, mas eu quero que antes a Sara fale, depois passe para os candidatos para a gente escutar cada um. Boa noite a todos. Tração Coletiva de Psicanalistas, que foi fundado em 2020, inclui tanto profissionais formados em psicologia quanto estudantes da graduação e da pós-graduação. E aqui a gente foca principalmente na psicanálise em 3 níveis, que é o da clínica, da transmissão, do saber psicanalítico e das articulações. Esse evento se incluiria nesse âmbito das articulações. Pressupõe a presença do analista como atento e crítico ao próprio tema, se articulando efetivamente com outros que não nós mesmos, no sentido de construir uma realidade comum, possível, que caminhe sempre à escuta mais ampla do singular de cada um, enfim. Por isso é tão importante esse evento de hoje. Então, sendo bem sucinta, Traço é isso. Vocês podem, acho que ficar à vontade. Pode ficar à vontade para quem quiser se apresentar, podem ficar à vontade. André, Dário, você, Renata e Marcelo representando Luísa Dulce.
debate sobre saúde mental, ele vem mais à tona, né, fica mais mediatizado, e é muito importante a gente fazer esse debate numa perspectiva, né, de defesa da saúde pública, de defesa do nosso SUS, de qualificar o debate também, né, que muita gente se coloca no papel como se tivesse condição de ajudar as pessoas, sem ter nenhuma formação nenhuma base para isso, que acaba sendo um risco, né, e a gente tem aí os trabalhadores da psicologia, da psiquiatria, que são as pessoas, né, indicadas e qualificadas para estar prestando auxílio de fato para as pessoas que precisam. Então, me apresentando um pouquinho, eu sou Renata Regina, eu sou doula e jornalista, né, já tive atuação em instituição tanto pública quanto privada, acompanhando mulheres no processo de trabalho de parto. Tenho uma atuação desde muito jovem também no movimento feminista da nossa cidade, sou atual secretária política nacional do Coletivo Feminista Classista na Montenegro e presido atualmente o Partido Comunista Brasileiro aqui em Belo Horizonte, que é o partido pelo qual eu sou candidata, né? E estou aí disputando mais um processo eleitoral. Minha primeira campanha está completando 10 anos agora. Eu fui candidata em 2014 a deputada estadual, depois em 2018 a deputada federal, e no último pleito também das eleições gerais eu fui candidata ao governo do estado de Minas Gerais. E em todos esses espaços a gente procura estar dando a devida prioridade, né, para as questões de saúde e abordando também de forma transversal a questão mais específica da saúde mental. A gente mora em um município que tem problemas sistemáticos e recorrentes em relação a isso, né? Tem ocorrido um aumento da demanda que já vem de antes da pandemia, mas ele aumentou de forma mais expressiva no contexto da pandemia aqui na nossa cidade. E a gente observa uma falta de estrutura mesmo para poder estar acolhendo toda a demanda existente. Então, muitas pessoas ainda não acessam, né, concretamente esse direito básico à saúde, principalmente as que têm essas necessidades de atendimento mais específicos na área de saúde mental. Então, a gente tem vários desafios aqui, como garantir, né, na sua fala, Matheus, né, fica muito evidente isso, né, falta estrutura dos ambientes, estrutura adequada, falta a garantia dos investimentos, né, porque em nível nacional, estadual e municipal, a gente não tem um aporte devido de recursos, nem o mínimo que é previsto nas 3 constituições. Então, isso daí já é um gargalo também, né? Então, isso passa por falta de estrutura, os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde como um todo, consequentemente também da saúde mental. Tem o problema também da desvalorização, né? Salários muito baixos. Então, a rotatividade de psiquiatras, né, na RAPS aqui em Belo Horizonte, ela é expressiva. E está sempre em falta. Sempre tem alguma oferta de vaga justamente por isso. Não oferece condições de trabalho, não reconhece, não garante reconhecimento, não oferece um salário adequado com a função que a pessoa vai estar desempenhando nesse contexto, né, que já seria por si só adverso. E o resultado disso é a gente ter, né, um número expressivo de pessoas da população ficando de fora do acesso à saúde mental, que é muito importante, né? A gente tem uma série de fatores, sociodeterminantes na questão da saúde como um todo, da saúde mental. Isso não é diferente. Então, a gente tem um contexto que depois da pandemia no nosso país, por exemplo, quase 50% das mulheres, né, tem diagnóstico de ansiedade e ou depressão, que algumas é o transtorno depressivo, enfim. E isso evidencia, né, o quanto que o contexto das condições de trabalho, o contexto de violência, o contexto de pobreza tem esse papel determinante aí. Então, eu acredito que todas as propostas, né, que o Partido Comunista Brasileiro apresenta para a cidade e que a minha candidatura vem travando no debate da saúde também, elas são essenciais para que a gente consiga avançar, né, e conseguir não só ter o atendimento da demanda, mas ter políticas públicas de fato, né, e conseguir garantir por meio não só de legislações, mas do processo de fiscalização que é algo que compete aos vereadores também, né, que vai chegar um aporte de recursos, mas a forma que ele vai ser implementado também vai ser aquelas que contribuem para a proposta que a gente construiu ao longo de muitos anos de luta e resistência, né, que culmina com o processo de reforma psiquiátrica aqui no nosso país também, que culmina com a RAPS, que já é uma outra perspectiva, né, do cuidado de liberdade, da promoção da dignidade, da promoção da autonomia das pessoas, né, fazendo elas ficarem menos dependentes mesmo. E sem perder, né, o seu direito à liberdade, ficar naquela condição como se fossem isolados mesmo. Então, acho que é isso tudo que repassa pelo contexto de garantir
uma vida digna e segura para nossas crianças, cujo índice de adoecimento mental vem ficando cada vez mais grave também. A gente tem um contexto, uma realidade relativamente nova, né, que é o uso das telas, dos smartphones muito cedo, o que expõe as crianças a uma série de riscos e expõe elas a estarem sob maior risco de adoecimento mental também. Então, é nesse entendimento mesmo de uma saúde integral, uma perspectiva que envolve todos os aspectos da política e da luta, né? Porque é isso que o Matheus falou, a gente tem que estar sempre vigilante, porque a gente teve vários avanços, mas esses avanços são constantemente ameaçados. Temer veio, já jogou tudo que ele podia abaixo, e fortaleceu a política de encarceramento, né, manicomial. Depois veio Bolsonaro, enfim, lastimado. E a gente ainda tem, só comentar, isso não é necessariamente relacionado só ao município, mas eu não poderia deixar de falar, em relação às comunidades terapêuticas, que têm tomado um espaço muito relevante e têm recebido aportes enormes de recursos públicos que deveriam estar sendo investidos na RAPS para poder garantir melhor qualidade de atendimento, condição de trabalho, salário, está indo para iniciativas de caráter religioso e que colocam as pessoas em situação de trabalho análogo à escravidão, porque na prática, concretamente falando, é isso, né? Eles impõem as pessoas uma disciplina religiosa e, além dessa disciplina religiosa, faz com que elas trabalhem em algumas comunidades terapêuticas, que tem algumas aqui em BH e região metropolitana também. Essas pessoas são submetidas a essa imposição de trabalho, muitas vezes referentes até à manutenção do próprio local. Ou seja, recebe aporte de recurso público ao invés de contratar pessoas qualificadas para estar auxiliando na manutenção, até mesmo no tratamento dessas pessoas, colocam as mesmas para poder desempenhar esses trabalhos, o que é algo gravíssimo, a gente precisa estar sempre vigilante e em luta contra também. Como eu falei muito, vocês puderem voltar daqui de frente, para todo mundo dar um sinalzinho quando for para Tá, pode deixar, tá ótimo. Vou passar a palavra para quem quiser entrar, né, para se apresentar. A Júlia, seja bem-vinda. Nós estamos se apresentando, cada um. A Renata foi a primeira, e aí, né, a gente está deixando aberto quem quiser se apresentar, dizer um pouco, né, sobre, né, onde a turma se encontra com a saúde mental, é o que a gente está querendo escutar brevemente para depois a gente ir para uma conversa mesmo. Tá bom? Então, boa noite, né, a todos e todas. Pedir já um foi mal pelo atraso, mas que curiosamente a gente acabou de vivenciar uma questão de violência policial contra uma pessoa que estava nitidamente em um surto de uma crise mental mesmo. Nosso comitê ali em frente ao Banzai, né, do lado do Banzai, e tinha uma pessoa nitidamente em crise e estava realmente causando ali um desconforto ali. Ele entrou, né, bem ao lado da nossa loja lá, que é o comitê, e começou, né, a instigar as pessoas e tal. E aí pararam no carro de polícia e desce dois policiais e começam a abordagem de forma já muito violenta. E aí ele vai só que vai tomar no cu com a polícia. Aí já veio a polícia, já joga ele no chão, ele vai com a cabeça no chão, aí mobiliza. E aí uma violência extremamente desproporcional e vem mais 4 carros de polícia para a ação e acaba que a gente que estava ali resolvendo já para vir para cá, fomos envolvidas assim diretamente, foi diretamente, né, um policial pegou pelo braço, me empurrou, outro pegou o spray de pimenta, não chegou a ferir o spray de pimenta, mas foi uma coisa extremamente desproporcional para uma ação que a gente, a princípio, foi tentar entender o que estava acontecendo com aquele cidadão e também tentar tranquilizá-lo no momento da abordagem, né? E aí a policial feminina também muito, a polícia, né, em si, muito mal preparada, e o que a gente questionou foi, aí eles falaram que foi caso de desacato. A gente falou, não, mas essa violência não tomar no cu, assim, né? E eu fiquei pensando, gente, se você acreditou no cu, não tomar no cu, deve geralmente conhecer. Mas enfim, eu sou Júlia Santos, travesti, preta, quilombola, já tenho um trabalho há mais de 15 anos em Belo Horizonte junto da comunidade, da população LGBTQIA+, em Belo Horizonte.
espaço atrelado à gênero já há um tempo, muito nesse lugar de entender que as questões e as movimentações raciais não davam conta da minha dissidência de gênero e as questões da população LGBT não davam conta dos meus atravessamentos raciais. E aí eu falo, opa, quero fazer alguma coisa e transversalizar isso, porque a gente sabe que não é disputando desgraças, mas quem acaba sendo mais apartado socialmente e do campo da negação dos direitos, um recorte de classe, um recorte de raça e gênero. Então eu começo minha trajetória na cidade, sou retomada do Carnaval de Belo Horizonte e várias outras movimentações. Hoje eu estou, um pouco antes da campanha, eu estava no Transpasse, que eu não sei se vocês conhecem, é um projeto da UFMG que presta assessoria psicossocial e jurídica para pessoas trans. Para além do Transpasse, também estou coordenadora da CASUL, que é uma casa de convivência para pessoas LGBTs de Belo Horizonte. Está ali no Barreiro, já fica um convite, todo mundo conhece. Quinta-feira a gente tem a estreia de um filme feito pelas meninas, chama O Olhar Delas, que é muito ligado nessas questões das discussões da saúde mental. Porque nessa minha trajetória eu tenho entendido o quanto a gente está tão suscetível às questões da saúde mental e o quanto que a gente tem enquanto um direito, mais uma negação de direito, por falta de conhecimento, por falta de aproximação, por falta de sensibilidade dos equipamentos, que acaba apartando, né, do serviço mesmo. Acompanho também o CIAN, que é a Casa da Mulher, que é uma discussão já há um tempo, desde a criação do CIAN que a gente tem feito, que ele tem que estar dentro da pasta hoje ele está dentro da pasta da segurança, né? E a gente fala que ele tem que estar dentro da assistência social, né? Porque uma casa que se pensa e se presta a acolher, a encaminhar a mulher, ela tem que estar dentro da assistência social, não pode estar dentro da segurança, né? E aí a gente tem estendido essas discussões, principalmente pelo sucateamento, tem passado pelo CIAN, logo também o Bem-vinda, que é um outro serviço destinado às mulheres vítimas de violência, que é um serviço que hoje em Belo Horizonte, eu falo que se não fosse a acessibilidade das pessoas àqueles equipamentos, a gente ou não teria, ou teria assim, cada vez mais esse sucateamento no serviço. Então eu acompanho a saúde mental muito nesse lugar transversal com as pautas LGBTs e com as pautas raciais, né? Os marcadores raciais e os marcadores sociais, eles são, para mim, os principais fatores que impedem das pessoas acessarem o serviço muito, né? Hoje, por exemplo, quando a gente faz a conversa com uma das usuárias, até da Transpasse ou da CASUL, ou também da população em trajetória de grupo, tem crescido assim, assustadoramente no Horizonte, a gente nota, e eu não sou da área, tá, gente? Sou da comunicação, mas explicitamente a gente nota que são pessoas que têm questões de sofrimento mental e que quando a gente vai, ou até mesmo não sofrimento mental explícito, mas que não tem um acompanhamento pela área da saúde mental, a gente nota que, primeiro, tem-se uma repulsa muito grande do serviço. Né? Tá louco, é para aquilo, para aquilo outro. E outra questão a questão do excesso da medicação, né? Eles falaram que querem ficar dopado e tal. Eu acho que desmistificar tudo isso também passa por um processo urgente de equipar esses espaços mesmo. Quando eu falo equipar, não só o espaço de um corpo médico, de um corpo de trabalho, mas também espaço físico. E a gente vê hoje como os equipamentos hoje em dia estão sucateados. E é urgente. E outra coisa que eu já peguei no finalzinho da fala da Renata, a associação direta pelos usuários, o receio da
religiosos. Hoje, por exemplo, nós temos uma casa, um abrigo em Belo Horizonte que se abriu, né, a acessibilidade de acolher pessoas trans em Belo Horizonte, com a abrigo de São Paulo, que é gerido por uma organização religiosa. E que aí, em janeiro, a gente se depara com um decreto do qual o prefeito, por exemplo, impediu de pessoas trans usarem os banheiros em espaços geridos por organizações religiosas. Então é muito sério, né? Está sendo cada vez mais, não vou dizer nem leiloado, porque não tem nenhuma disputa, né, dado a essas organizações religiosas, esses espaços de cuidado, que a gente entende que está num outro lugar, né, e ele tem que ser dissociado desse lugar religioso. E aí um outro ponto também, que é uma luta histórica que a gente tem. Hoje nós temos no estado uma unidade que abriga pessoas LGBTs, né, que é lá na Professor José Albergaria, em Bicas, o presídio, ou que no Florear, que não tem acompanhamento, né? E quando tem, ele se dá de uma forma também muito escrachada. E aí a gente vê que os apenados sofrem drasticamente as questões que passam pela saúde mental. Esse ano a gente teve uma diminuição dos casos de autoextermínio, mas a gente teve, por exemplo, no período da pandemia, no finalzinho da pandemia, índices gritantes de autoextermínio lá dentro. Ou seja, e outra coisa, e não é tratado e é encaminhado de forma também medicamentosa. As meninas são dopados lá dentro, não tem um controle, não tem um registro disso, e a gente segue denunciando. Na atual gestão tem melhorado bastante, mas tem muita coisa para se mudar lá dentro. E também, né, a questão de poder tratar os profissionais da lidar com as mulheres trans, né? Total. Em relação à própria revista. A revista, nas visitas, né, inclusive dos familiares, lá dentro a identidade de gênero, ela não é respeitada, ela tem mudado bastante na atual gestão, mas ainda é muito precária. Hoje em dia não corta mais cabelo, né? Mas, por exemplo, os processos hormonizadores, eles não entram. E as próprias policiais também se recusando a fazer a revista para as mulheres. Inclusive, elas pediram para ser alocadas em Vespasiano. Elas pediram para todas as agentes femininas, pediram para serem tiradas de Bicas e mandadas para Vespasiano. Porque lá funcionava a unidade feminina e a LGBT. E hoje, teoricamente, exclusivamente está LGBT. Mas a gente já sabe que não vem por aí. E aí tem uma outra questão para mim, que é o limbo de Belo Horizonte e também para além do Estado, que são os sócios educativos. Hoje nós temos um feminino em Belo Horizonte, que é São Jerônimo, que a gente sabe que também não tem um preparo. A gente já se dispôs a fazer formações, já fui a formações lá, mas que a gente sabe também que tem uma rotatividade muito grande, né, de pessoas no serviço, o que não assegura a gente, porque a gente não tem ainda um projeto de lei que garanta. Temos portarias, e as portarias a gente sabe que são frágeis, né, e elas podem cair em qualquer momento. E para não só o feminino, a gente também sabe que no masculino a saúde sexual, a saúde mental ainda é muito precarizada. E aí eu poderia estender também para a comunidade negra, a população negra, mas que também só o recorte LGBT a gente já tem trabalho demais. E aí também dizendo que a gente não pensa só no recorte LGBT, a gente entende enquanto recorte transversal, né, que também vai pensar o recorte de gênero, de raça, classe, dissidência de gênero. E Belo Horizonte não tem encarado a saúde mental com a devida importância, né? E a gente vê, principalmente no período pós-pandêmico, o quanto que está todo mundo adoecido. Eu costumo brincar que quem não tem problema tem algo de problema. Porque é impossível a gente ter saído as mesmas pessoas, né, depois do processo da pandemia.
está tentando entender por que Belo Horizonte se tornou essa cidade segura para a população em trajetória de rua. Porque tem aumentado, assim, gritantemente. E outro dia, em conversa com uma das usuárias, elas falaram comigo assim, que a gente muitas vezes está de um lado, que a gente se coloca enquanto salvadores, altruístas, vamos resolver tudo, mas a gente não vai logo, a gente não vai no corpo a corpo entender de fato o que essas pessoas demandam. E talvez fique num lugar de exposição. A academia fica muito nesse lugar, e a gente muitas das vezes equipamento também fica muito nesse lugar. Salvo ali o consultório de rua, né, que faz um serviço direto com essas pessoas, mas uma das usuárias falou comigo assim, quem falou que a gente gosta de sopa? Na verdade, ela falou, ver a outra não vê sopa. Então, muitas das vezes a gente fica nesse lugar de só supor ou talvez criar possibilidades, mas que a gente não vai, né? E quando eu passei a conviver diretamente com essa população, eu entendi que muitas das vezes a falta de humanidade é o principal fator que aparta de todos os serviços. Não adianta a gente pensar o máximo e o mais equipado das unidades ou dos serviços, os mais, de ponta, profissionais mais qualificados possíveis, se a gente não está no lugar de humanizar essas pessoas. Eu acho que é um convite, um chamado para a gente coletivamente pensar nesse sentido. Começa de uma organização da escuta mesmo, né? Que não é com medicação mesmo, não vai resolver nada, né? Acho que é com a escuta mesmo, acho que esse canal que entra aí, que a gente trouxe essa ideia também, nisso que a gente aposta nisso, né? Na escuta do sujeito, né? Acho que isso é importante mesmo, né? Mas vamos... São as máscaras. Outra população que está assim, à margem da margem, são as trabalhadoras sexuais. Ninguém vai subir na zona para falar de saúde mental. Então, depois nós vamos falar disso. Subimos lá. Não, eu falo não sei se vocês estão ligados diretamente ao equipamento público. Essa busca ativa é uma das carências apontadas por elas. Vamos girar um pouco a palavra, depois a gente fazer uma conversa mais nessa ideia. Pessoal, boa noite, né? Boa noite. Agradecer o convite, né? Participar aí do evento, eu acho super interessante. Nós estamos também precisando fazer essa conversa, né? Eu sou André Xavier, sou do PT desde a fundação. Eu sou mais antigo aqui, tá a média toda, né? Eu devo fundar a CUT também, fui sindicalista, socialista, né? E estou na campanha do Rogério Corrêa, prefeito, né? Então, essa é a primeira questão. Acho que segunda, eu tenho minha vida muito ligada à trajetória que eu tenho de fundador da CUT, EP3. Eu tenho muitos dirigentes sindicais, muitos presidentes de sindicatos também estão na nossa campanha. Eu acho que esse período, né, assim, pós-Temer, Bolsonaro, né, eles atacaram fundo, né, e tentaram destruir o mundo do trabalho, né, das diversas maneiras, né, precarização, terceirização, privatização exacerbada, quebra de muitos direitos, questão da própria aposentadoria, né, se ter uma ideia, os metroviários daquele depois da privatização já perderam 60% da categoria, já foi demitido, né? Os metalúrgicos já reduziram em Minas Gerais 60% a força de trabalho deles. Então é uma situação, né, que deixa realmente a saúde mental desse ponto de vista do trabalho totalmente abalada, né? Então acho que essa é uma outra questão que nós temos muito interesse de trabalhar, né?
que nesse sentido, né, assim, profissionalizar mais, né, os nossos trabalhadores aí do SUS, né, formação, salário, carreira única. Nós precisamos dar um outro, né, modelo para esse sistema nosso, que é o maior sistema público do mundo, né? Então nós precisamos realmente valorizar. Eu acho que é a principal conquista que a classe trabalhadora teve nesse, né, pós-período aí de pós-ditadura é a construção do SUS, né? Um SUS 100%, né? Que é o que a gente defende. É um SUS terceirizado, privatizado, né? Que paga a ninharia para os trabalhadores, né? Então eu acho que nós temos que realmente valorizar muito o SUS, né? E lutar muito por isso. Então acho que essa é uma questão. E nós temos que pensar na questão aí do mundo do trabalho, propostas, né, concretas e tudo para pensar, né, saídas para o que está sendo assim cotidianamente destruído, né? Destruíram até a CLT, né, que era tão criticada aí pela esquerda por um longo período, né? Destruíram inclusive isso, né? Então eu acho que a saúde do trabalhador super abalada, né? Nós temos que pensar em maneiras de retirar essa medicalização, né, profunda que nós temos na sociedade nossa, fortíssima, né? Nós temos centro de saúde da barreira, centro de saúde de dependência, né? Ele é o centro de saúde que mais dispensa medicamentos em Belo Horizonte, né? Já por um período longo. População muito pobre, né, precarizada, aglomerado assim, gigante, né? Então, eu acho que sempre fazer isso. Valorização dos funcionários, descentralizar, né, a política cultural, né? Eu acho que nós sempre fazemos inversão de prioridade na sociedade nossa, né? Nós temos que descentralizar a política cultural, tem como a gente ficar com 85% da política cultural centrada aqui, né, no centro aí de Belo Horizonte, né? Então acho que essa é uma questão também que é uma luta, como sempre foi a luta de 1% para cultura, que nós nunca conseguimos chegar, né? Mas eu acho que essa é uma questão importante. Os próprios centros de referência de saúde do trabalhador, né, gente? Tem gente que nunca viu, não sabe, né? Se você falar assim para a turma mais jovem assim, da própria saúde, metade não deve nem saber o que é isso. Né? Então, assim, demonstra, né, essa situação que hoje está sendo tratado no mundo do trabalho hoje, né? Não só no Brasil, no mundo. Né? Então, querendo destruir a nossa classe. Né? Eu acho que precarizando e cortando direitos e tudo, eu acho que os sindicatos hoje estão numa situação assim, muito difícil, muito crítica, né? Sem recursos para poder fazer a luta. Então, eu acho que essa questão da saúde mental e do mundo do trabalho é algo que nós temos que pensar com muita clareza, com muita força, porque é essa classe, né, organizada de novo, mais ativa, né, mais altiva, mais força, né, dentro da sociedade, que pode fazer frente a esse ultra-neoliberalismo que nós temos no Brasil. Nós temos que pensar também no todo, né? E nós já assinamos diversos manifestos, tudo, acho que essa própria questão do neoliberalismo aqui que bateu forte, né, eu acho que tem consequências. Então, questão das comunidades terapêuticas, né? A própria questão das dificuldades da luta antimanicomial hoje, né? Em Belo Horizonte, no Brasil, faz parte desse processo, né? Então, um pouco isso, assim, talvez uma linha assim, importante para a gente trabalhar, né? Que eu acho que é reforçar de novo, né? Estaria aí desse processo aí triste que está o trabalho hoje no mundo. Então, a saúde mental do trabalhador está totalmente destruída, né? Então,
e um tema velho. Então, o tema velho, o cuidado sempre aparece como subsidiário de outros temas, né? Então, o cuidado ele é uma parte da educação, ele é uma parte da saúde, ele é uma parte do serviço social, da assistência social. E em sintonia com o Plano Nacional de Cuidado, inclusive, que acabou de ser proposto pelo governo federal, que está passando na Câmara e tal, o primeiro ponto, o eixo norteador da Governadores em relação ao cuidado é tratar o cuidado como um regime independente desses grupos, e não mais como algo subsidiário. Então, eu fico pensando um pouco naquele diagrama de Venn, né, aqueles ciclos que se encaixam e as suas interseções, como os símbolos das Olimpíadas. Então, em vez de fazer o cuidado ser um espaço entre um círculo e outro, dá ao cuidado a categoria de ser um anel próximo. Né? Onde políticas públicas são implementadas para o cuidado em específico, né? Não como parte da educação, parte de saúde e parte da assistência social. O cuidado, por não ser um tema independente dos outros, ele acaba também sendo tratado como um direito. Portanto, acaba caindo sobre a responsabilidade da família. Dentro da família, é a responsabilidade das mulheres. E entre as mulheres, a responsabilidade da creche de baixa renda e, sobretudo, mulheres negras. Eu vou pedir licença para consultar aqui, alguns dados da FUNAD que eu acho também interessantes, mas quando pessoas desempregadas, né, consultadas a respeito de por que elas não procuram renda, não procuram trabalho, na verdade, 30% das mulheres respondem pelo causa do cuidado e apenas 2% dos homens não procuram emprego tendência de atividade de cuidado. Quando a gente faz uma interseção entre gênero e renda, 64% das mulheres desculpa, gente. Quando a gente faz essa interseção entre raça e gênero, raça e renda, as mulheres que têm de 1 até 4 salários mínimos ocupam 24 horas semanais em tarefas de cuidado. Enquanto as mulheres que têm a mais de 2 salários mínimos ocupam 12 horas semanais. Né? Então, demonstra a sobrecarga das mulheres de baixa renda com as tarefas de cuidado. E, quando se trata de famílias que têm filhos de até 13 anos, 64% das mulheres são indicadas não procuram emprego por conta do tarefas de cuidado. Então, né, sendo responsabilidade da família e não sendo por direito, acaba sobrecarregando essas mulheres e, consequentemente, acaba abrindo mão de carreira, abrindo mão de emprego, abrindo mão de renda e, portanto, também de a própria independência. Né? E como são obrigadas ao trabalho doméstico, ao trabalho para cuidado e muitas vezes gera estafa, né? E gera burnout. Então, acho que um outro ponto da proposta da Luísa, né, já uma segunda proposta que a gente tem levantado, além, né, de tratar o cuidado como um independente, é também de sincronizar as tarefas de cuidado, né? Promover políticas públicas de conscientização, trazer os homens para o cuidado, trazer a corresponsabilização do Estado nas tarefas de cuidado, né, entender como um direito, não só como uma responsabilidade da família, e, inclusive, o próprio mercado de trabalho. As empresas também se responsabilizarem pelas tarefas de cuidado e por permitir que as pessoas que precisam cuidar tudo. Né? Parece um pouco contraditório pensar que a gente quer serviços públicos para que essas cuidadoras, principalmente, possam trabalhar e depois voltar, dar a volta para trás, né? As trabalhadoras têm que poder cuidar. Isso são coisas diferentes também que andam juntas. O terceiro ponto, e aí já fazendo mais por conta da saúde mental mesmo, é que bom, né? Pegando as políticas dos equipamentos públicos. PH, né? Até o Xavier trouxe a questão do patrocínio, aí realmente inovadora, e funcionou todo o crescimento dos SUS em PH e tal. O PH já foi exemplo em questão de serviços públicos de saúde, de equipamentos públicos na área de saúde mental. E nos últimos anos, tudo isso foi desmantelado por conta das faltas de investimento mesmo. E mesmo assim, PH ainda tem muitos serviços públicos de qualidade. Né? O CERSAM consegue oferecer acompanhamento, oferecer precisamente residência, permanência, consegue dar medicamentos, acompanhamento médico, liberar as cuidadoras para que elas possam trabalhar também, mas e na alta? Né? E quando essas pessoas que precisam de atendimento de saúde mental estão em casa? O serviço público não chega em casa. Elas precisam, tem até alguma coisinha ali que é
capacitar o cuidador, mas isso também já pressupõe a presença de um cuidador, né? De alguém que está realmente dedicado 100% a cuidar. E isso é uma realidade para muitas pessoas, né? Para ter renda, ou que realmente, ou que é pessoas que já têm renda para pagar o cuidador, que vai ser capacitado, ou que são pessoas que já, pessoas, no caso, mulheres em geral, que já dedicaram a carreira e talvez possam ser treinadas, né, capacitadas para cuidar de quem precisa, né, de seus familiares principalmente. Então isso, né, o ponto seria esse, de garantir que as políticas públicas, os serviços e equipamentos de cuidado da saúde mental cheguem até a casa dos usuários que estão necessitados. E também já por fim, né, acho que um pouco mais sucinto que as outras, as lacunas que ficam do serviço público nesses equipamentos, né? Apesar também de existir diversos serviços que funcionam, o número de medicamentos padronizados é muito baixo no atendimento dessas pessoas. E diversas vezes vem umas receitas que são enormes, né, listas gigantescas de remédios, e que a gente não consegue acessar, que poderiam ser reduzidos a um número menor de remédios se outros tiverem outros remédios melhores, né, os atualizados, se você for melhor para referir a isso, tivessem disponibilizados também. Esse número de medicamentos, o valor deles, inclusive, afasta diversos desses usuários do próprio tratamento. O tratamento que é abandonado. Então, não tem acesso ao medicamento, não consegue comprar, porque a farmácia de Minas é só um centro de distribuição em Belo Horizonte, tem questão de deslocamento, e pessoas que não conseguem simplesmente absorver. O medicamento tem que ser dobrado, né, aumentado o número de medicamento, porque o usuário não tem capacidade de absorver o medicamento por falta de nutrientes, né, por questão de má alimentação. E essa falta, né, de espaço de atendimento, as pessoas com deficiência intelectual ficam no limbo. Não são necessariamente uma questão de saúde mental. A gente tem um caso que era começando com uma amiga, né, que trabalha na instituição, que era um usuário, não deveria estar na associação, mas era um camarada que ele tem uma sequela neurológica. Por conta de um tiro, ele tem um comportamento violento, a mãe idosa é uma pessoa que consegue cuidar, e não tem lugar para ele ser encaminhado, um lugar adequado para esse tipo de tratamento. Então ele acaba indo para o CIRSAM e fica essa coisa meio no jeitinho, meio do, vamos dar um jeito de colocar ele aqui porque é onde cabe, não tem um espaço melhor, mas também não é um espaço adequado. Então acho que a gente tem que estar levantando também essa coisa da interseção, né, da comunhão, assim, de articular, de juntar os serviços públicos de saúde, os serviços públicos de serviço social, os serviços de educação, na questão do cuidado como um todo. Né, articular esses serviços. E fazendo também as coisas da locomoção, né, outra proposta seria reorganizar territorialmente esses equipamentos. Eles facilitariam o processo. Bogotá, a gente fez esse exemplo, é uma cidade que tem um projeto de qual todos esses equipamentos e serviços públicos têm que estar dispostos a 15 minutos a pé da
trajetória, eu nunca dei aula de filosofia, sempre usei filosofia como percurso de vida, porque a minha formação anterior à filosofia é que garantiu a minha vida, primeiro como técnica eletrônica, sindicalista, dos sindicatos metalúrgicos da contagem, e na filosofia eu tive o prazer de conhecer e me tornar amigo do professor Célio Garcia, que foi uma grande referência na minha vida, assim, de trocas, de trabalho. E nos últimos 20 anos a gente desenvolveu um trabalho na UFMG, ainda quando ele estava vivo, né? Ele faleceu em 2020, de construção de um projeto desenvolvendo o PADJ, o Tribunal de Justiça, através de uma extensão do UFMG, o curso de Engenharia Elétrica e o curso de Psicologia do UFMG, um projeto chamado SELEX, que trazia os jovens em cumprimentos de medidas protetivas para, com a desculpa de fazer oficinas dentro da universidade de circuitos elétricos, informática e comunicação. Desculpa porque, assim, é claro que o objetivo desse trabalho era tanto esses jovens levar para dentro da universidade o espaço e o mundo que eles vivem, que é o da ausência do Estado. O Descartes dizia que a natureza tem horror ao vácuo, né? E onde não existe o Estado, existe uma outra forma de poder. No Brasil, essa forma de poder se desenvolveu, sobretudo nos últimos 50 anos, como uma estrutura de domínio da violência, do domínio reativo em relação à guerra às drogas e à violência de Estado. A violência não é um instrumento pedagógico, não é? Ela é um instrumento de destruição dos corpos, de deslegitimação do direito. E nesse processo, então, esses jovens assim, levavam até a universidade a possibilidade de a gente então falar desse Estado, desse jovem que é exatamente abandonado pelo Estado. E nesse processo, na medida que acontecia um conflito, a gente trocava os papéis. Os jovens não existiam professores concursados do NOLA. Os professores eram alunos dos cursos de engenharia, no caso, um curso criado pelo REUN, Engenharia de Sistemas, alunos de graduação e pós-graduação de psicologia também, e outros monitores, mas envolvia-se trocar os papéis entre esse pessoal. Eu estou dando esse exemplo assim porque nós estamos aqui, assim, né, todos os colegas, André, companheiro professor da Luísa Dulce, querida Júlia, companheira de partido, Renata, já construiu um mandato com a gente, né, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, nosso grande mandato da Governadora, porque nós estamos falando aqui de poder, e nós estamos aqui envolvidos. E nesse lance de poder, nós somos os derrotados. Nós somos derrotados e em minoria. Os últimos 20 anos, sobretudo, do poder público em Belo Horizonte, ele é um poder marcado pela possibilidade de algumas resistências, sobretudo na saúde mental, de manter conquistas que vieram desde o pós-Constituição de 88, claro, memoráveis construções como o governo do Patrus, Célio Castro pôde fazer, o governo Lula pôde expandir, mas é a luta desse mundo progressista de a gente constituir direitos básicos, defesa de direitos humanos, possibilidade de comer, de dormir. E na política pública de saúde mental, a gente vem, eu tenho assim, nos últimos 15 anos, eu tenho sido assessor parlamentar dos mandatos do PSOL, tive o privilégio de ser na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, sou candidato a vereador
e sempre colocando assim, a luta antiproibicionista como um instrumento de orientação para esse processo, mas nós estamos diante de uma situação que nós temos que negociar com os liberais. A resistência durante a pandemia nessa cidade envolveu a negociação com o governo Calil. Nós sobrevivemos ao governo do Inominável. Temos um risco severo assim, né, nesses processos, tanto de ter um governo ligado a esse tipo de construção irracional, assim, baseado num Estado que, né, prioriza esse uso da violência, e para a saúde mental isso é assim, a antipolítica, porque como que você vai garantir nesse processo que a gente luta, assim, a gente vê em Belo Horizonte assim, as cenas de uso das pessoas que estão usando crack, e elas não existem políticas que não sejam assim, higienistas, ou seja, retirar a pessoa do território, excluir ela da possibilidade dela ser acolhida no sofrimento que a pessoa possui. Então, assim, em vez de nós termos uma política que acolhe a pessoa no sentido dela ter acesso ao banheiro, para tomar banho, para lavar roupa, para ela comer, não, a política é de expulsão da pessoa do território. A resistência a essas políticas ainda é precarizada pelo que se instaurou na destruição do governo Dilma, que foi a instauração do processo de sequestro dos recursos através do orçamento impositivo, que faz com que os parlamentares, em nome de pulverizar esses recursos na mão de deputados estaduais, vereadores, a gente, na realidade, está sequestrando do planejamento, sobretudo da saúde, em Belo Horizonte, depois do pagamento do serviço da dívida, que ocupa mais de metade do orçamento da cidade, ele é o maior orçamento, ele ocupa, disso que ele é pelo menos 30% ou 33% do orçamento. Nós estamos falando aqui de 7 bilhões de reais por ano. Então, negociar com isso, para que a gente tenha políticas ligadas à proteção da cidadania, tirar a guarda municipal de um processo de militarização na qual, igual o Júlia se reportou aqui, assim, o que é uma abordagem policial? A abordagem policial é atingir o corpo do outro, que reproduz exatamente o treinamento que aquele policial recebe. O treinamento dele é humilhação, sofrimento físico, né? Violência e tudo mais, ele vai para a rua e reproduz aquilo. A cabeça do comandante da polícia é uma cabeça de lutador de MMA. Não é uma. Embora o cidadão, o soldado, ele receba curso para mostrar o que é a lei de direitos humanos, o que é o ECA, mas ele não pratica isso. O corpo dele já está moldado para outra coisa. Então, o vereador, ele não tem o poder de estabelecer leis que são do domínio do executivo. Ele necessariamente tem que negociar com o executivo. E em minoria, isso é uma negociação precarizada. Então, aumentar o poder das forças progressistas dentro do poder legislativo é o maior problema que nós temos. Nós temos, atualmente, nas duas últimas legislaturas, 2 vereadores do PSOL, 2 vereadores do PT. Temos vereadores do PDT. Às vezes são base do governo, às vezes integram uma possibilidade de uma discussão progressista. Então, qualquer processo que você vai negociar, você vai ter que ir lá negociar com o vereador do PL, o vereador do PP, com a família Aro, que domina, ou o lado do Gabriel Azevedo, que é o outro lado assim, de titãs assim, da Federação das Indústrias, e reduzir dentro do seu processo aquilo que é palatável dentro daquele liberalismo para se transformar numa lei e que, quando ela é de iniciativa do vereador, ela não tem poder sobre o orçamento. Porque quem tem poder sobre o orçamento é o prefeito. O vereador ele tem poder de veto. Então, o prefeito e as forças de controle da capital, ele negocia com os vereadores o poder de veto. Se o vereador se vender dentro
daquela estrutura do poder de veto para ele alcançar alguma política, ele alcança. Então, a saúde está sequestrada por esse mecanismo de poder. Então, eleger, expandir as bases, chegar a ter uma população que nós perdemos o contato através de um trabalho de base, porque assim, as forças de esquerda na década de 80 que conseguiram se estruturar através do poder da igreja, poder do sindicalismo, a organização de um trabalho de base, associações de bairro, outros tipos de associação da sociedade civil, isso veio se sucumbindo dentro do mecanismo que a gente vê hoje, que é o poder de uma igreja que oferece serviços à população e fazem com que a gente esteja aqui submetido a uma condição de total encurralamento. A estratégia de uma eleição municipal é uma estratégia de encurralamento territorial da população. Então, se a gente não atinge aquilo lá, o mecanismo, assim, por exemplo, que na minha perspectiva, é claro que eu quero conduzir uma política de negociação, de evoluir em direção a uma política de redução de danos, levar esse tipo de política da saúde que permita negociação com a população, um processo de escuta, não um processo de imposição de que eu sei o que a pessoa precisa. Cidadania é o diálogo com ele. Então, essa estrutura, né, que os colegas precisam, assim, passa pela estrutura de poder que a gente consegue instaurar nesse mundo. Obrigado, Dário. Eu queria passar a palavra aos colegas diretamente, né, para a gente poder começar a conversar mais ou menos, né? Quem quiser. País das Quebradas, né, também um coletivo de psicanálise da cidade, mas um coletivo focado nesse formato de clínica pública, né? É um coletivo, assim, é um modelo que já existe desde a época de Freud, assim, né? Em 1917, 1918, a gente teve as primeiras experiências de clínicas públicas na Europa, mas definitivamente são muito diferentes das nossas propostas aqui no Brasil, que tem focado em todo o território nacional, né? Assim, em Belo Horizonte não está sendo diferente. Então, a gente começa o Freud nas Quebradas na Guaicurus, inclusive, atendendo as trabalhadoras do sexo, né? Assim, a gente começou ofertando esse atendimento, a gente ficou lá 8 meses. E a gente encontrou um tanto de desafios, sabe? Inclusive, um dos desafios, talvez o maior, tenha sido o excesso de oferta, né? Assim, de grupos religiosos, de, enfim, né? Uma diversidade de pessoas não organizadas no Estado, de fato, né? Assim, e isso acabou dificultando, para não dizer inviabilizando, a nossa chegada, né? Assim, no momento que a gente chegava lá, os trabalhadores falavam assim, nossa, mas de novo a gente passando aqui, não quero fazer isso não, tal, então, assim, uma dificuldade pelo excesso. E a gente via, assim, né, nos corredores, um tanto de gente ali ofertando, né, assim, um tanto de coisa que a gente até ficava sem entender muito bem por onde passava, numa parte das vezes. Mas só acho que tem alguma ilustração que vale, né, assim, dessa experiência que a gente quebradas na Guaicurus para esse debate, talvez seja a ilustração de uma dificuldade de localizar algum tipo de fluxo, né, algum tipo de acesso dessas trabalhadoras ao serviço de saúde. A maior parte das trabalhadoras do sexo na Guaicurus, que pelo menos a gente atendeu, não eram de Belo Horizonte, né? Assim, eram de outros municípios, às vezes de outros estados que estavam ali. Então, elas não conseguiam fazer uma circulação adequada nas redes de assistência de saúde, justamente pela burocracia ou quantidade de construção de fluxo que servisse a elas da maneira adequada, né? Assim, a elas e eles, né? Assim, também tem os trabalhadores. Então, acho que talvez uma situação possível para a gente pensar é como que a gente ainda tem no SUS, né? Assim, para as trabalhadoras do sexo, para a população em situação de rua, uma dificuldade de inserção no fluxo de saúde, numa linha de cuidados, né, assim, que seja adequada para essa população. Acho que isso é muito impressionante, né? Assim, acho que esse debate tem que ser pautado. Eu acho que é uma coisa que pode ser pautada muito disso que você diz, né, Júlia, assim, essa coisa in loco, né? E eu acho que, em alguma medida, a gente tem trabalhadores in loco, né? Consultório na rua, enfim, abordagem social. Mas me parece que tem uma certa dificuldade de extrair alguma coisa desse trabalho em loco. Né? É como se o trabalho em loco que a gente faz fosse um trabalho desinteressado. Né? Então, eu sinto muita falta, né, assim, de uma certa articulação, de uma dobradiça entre o serviço público e a própria universidade, por exemplo. Né? De como que a gente faz um serviço público ter uma contribuição, né, assim, para a construção de um saber, para a construção de uma política pública e, de fato, possa ser eficiente. Né? Mas, no final das contas, é o que o André disse, assim, né? São trabalhadores recebendo mal, né? Largados ali com uma demanda infinita e que eles não têm um espaço também para produzir uma política pública. Né? Assim,
E eu acho que nessa medida, né, assim, da distância entre o poder público e o trabalhador que na ponta, que a gente não consegue produzir uma política pública. Né, assim. Então você produz políticas públicas mirabolantes, trabalhadores que não conseguem fazer uso dessa política pública, e aí o usuário que começa a se desinteressar pelo serviço. Né? E eu acho que esse movimento acaba gerando isso, um SUS que cada vez mais a assistência é para a população pobre por ser um serviço cada vez mais precário. Né? Assim. Então a gente tem um SUS, né? Assim, tem um serviço indireto que acessa toda a população, mas o serviço direto de assistência tem sido cada vez mais precário e cada vez mais para a população pobre, que também começa a se desinteressar pelo serviço e jogando toda a tradição de participação social popular do SUS do Horizonte pelo ralo. Né? Assim, eu acho que tem um problema, e eu queria muito escutar isso de vocês, né? Assim, que é como que a participação, o controle social de Belo Horizonte assim, né, se esvaziou completamente. Assim, né? As conferências, né, assim, têm sido cada vez menos produtivas, menos interessantes, menos convidativas e menos políticas, né, assim, de uma forma geral. E acho que tem uma coisa que o Dário... Deliberativas também, né? Porque delibera, mas não tem deliberação. Exatamente. Tem nenhum tipo de consequência. E acho que é uma coisa que o Dário coloca, assim, disso, né, assim, acho que uma candidatura, em alguma medida, ela tem que mobilizar uma base para que, né, assim, o progressismo, né, assim, nosso campo, ele consiga crescer, consiga ter algum tipo de impacto. E me parece que o controle social é um lugar, né, assim, excelente para isso, né, assim. Então, como que as nossas candidaturas progressistas pensam no espaço de controle social hoje, né, assim? Acho que é uma questão que eu queria colocar. Acho que o ponto que o André traz, né, assim, eu gosto muito dessa relação, né, camaradas, né, de como que a gente pode pensar uma operação direta, né, assim, na classe trabalhadora, né, assim, seja no campo do lazer, do transporte público, de como que a classe trabalhadora pode ser reintegrada também, né, assim, à cidade, de uma forma geral, né. A gente sabe que o foco e o alvo do neoliberalismo é acabar com a saúde mental da classe trabalhadora, né, assim, é desviar o confronto, né, assim, que antes era sindical, para um confronto cada vez mais individual, particular, né, assim, tanto que é isso, né, hoje o trabalhador pode negociar com o patrão, né, antes era o sindicato que fazia isso, exatamente. Então, assim, como que a gente pode pensar, né, assim, um fortalecimento onde o trabalhador ele possa ter o seu cuidado para depois conseguir acessar de novo, né, assim, esses espaços de organização coletiva, dos controles, cooperativas, sindicatos, enfim, e por aí vai. Então, enfim, acho que é um debate que interessa. Uma coisa que eu queria citar muito de vocês, gente, assim, duas coisas, eu termino. Uma é a questão da atenção primária, assim, eu sinto que nenhum candidato fala disso. Né, assim, a gente tem uma política de saúde mental vexatória na atenção primária de saúde, né, assim, hoje o Freud nas Quebradas está na pedreira, né, assim, a gente tem uma psicóloga 20 horas para 8.000 pessoas na pedreira, né, assim, e um psiquiatra que ele roda em 3 centros de saúde. Né, ou seja, ele cobre um território de 21.000 pessoas, né, um psiquiatra. Então, assim, é vexatório, não existe, né, assim, e eu acho que entra muito nisso, né, você diz assim, como que a gente né, precisa de serviços especializados mais perto, né, mas nem mesmo a saúde mental, na atenção primária, que é perto, está conseguindo cumprir ali algum tipo de papel, né, assim. Então, como que esse dispositivo territorializado aí precisa ser fortalecido, né, assim, porque senão a gente vai continuar falando de serções, de CAPs para sempre, né, assim, sendo que não é isso que a gente quer, né, a gente não quer as pessoas no serção, a gente não quer as pessoas no CAPs, a gente não quer as pessoas em serviços substitutivos de urgência e emergência, né, assim, a gente quer que esse serviço se esvazie e que as pessoas tenham seus territórios cuidando, né, assim, eu acho que isso é fundamental. E aí o segundo ponto, assim, é quase que uma curiosidade muito cômoda, assim, por que a gente não consegue emplacar um candidato à prefeitura nessa cidade há 20 anos, né? Pelo amor de Deus, o que vocês acham que acontece, né? Que me parece que é isso, né? Assim, a gente vai ter muita dificuldade de fazer um debate de saúde mental se a gente continuar com o Tramonte da vida, com o nosso acesso e por aí vai. Então, também, por isso que está um pouquinho de vocês. Só acrescentar, talvez, um ponto, assim, especificamente assim, sobre essa presença, sobre a atenção primária. Essa presença meu nome é Henrique, eu estou aqui na Traço, no membro, eu sou trabalhador de secção, eu estava no plantão, por isso que eu cheguei direto no plantão, e vou sair amanhã cedo do plantão, mas gosto de trabalhar na prefeitura, adoro trabalhar na saúde mental, eu acho que assim, a gente está mais deslumbrante assim, do ponto de vista dessa questão que a gente pode invocar, relacionando as coisas também. Essa questão da atenção primária, assim, eu acho que é muito importante, porque até quando a gente vê assim, de grandes propostas, quando escuta na televisão, o pessoal fala de construção de UBA, o pessoal fala de consultas especializadas, né? Assim, só que de alguma maneira, e aí assim, a gente poderia talvez eleger assim, que a grande mudança vistosa assim, da atenção primária seria a construção dos novos centros de saúde. Né? No meu
entrar no mérito assim, de problemas que eles podem ter, porque de fato tem alguma coisa ali que é uma melhor em vista de locais que eram completamente improvisados assim, para cuidar da saúde. Mas me parece também assim, que essa coisa um pouco eleitoreira que a gente foi ganhando assim, a respeito das obras, né? Que obra é uma coisa que ninguém questiona, é uma coisa ótima, boa, todo mundo se valoriza de obras. Tem uma parte assim, que é muito mais sutil, que é muito mais difícil de você traduzir ela em propaganda, que é cuidar de processo de trabalho da atenção primária. Uma obra que você fez, que você construiu, você tira foto dela e você mostra. Né? Mas você reorganizar a qualidade dos processos de trabalho dos profissionais, dos planos de carreira que eles têm, produzem efeitos que eles são menos espalhafatosos assim, do que você mover um monte de terra e cimento em torno da cidade, sabe? E me parece assim, que na verdade são essas as questões que seriam mais importantes assim, para a gente poder pensar na manutenção desses profissionais nesses serviços, né? E de que a gente consiga justamente vislumbrar o fato de que a gente mede o nosso sucesso no serviço de urgência, quanto menos as pessoas precisam dele. Então é isso, assim, a ideia é que as pessoas precisem menos a outra, né? Assim, que elas façam prevenção, assim, que as pessoas precisam ficar menos internadas nos hospitais, assim, e no serviço de urgência, né? Então, assim, é isso, né? Assim, como que a gente vai situar a revisão, assim, o processo de trabalho da atenção primária no cenário atual, pensando que, na verdade, ela é o braço do SUS, assim, as outras coisas elas são tudo assim. Volta. Eu queria complementar muito, que tem a ver com isso que vocês contribuíram também. Eu sou Ana Clara, eu sou psicanalista, tenho um histórico aí de militância do SUS, que começou no movimento estudantil, e atualmente eu trabalho como apoio técnico em pesquisa no grupo de violência, gênero e saúde da Fiocruz, dentro de Minas. E aí, e coordeno a Casa Aberta. E eu queria pegar nesse ponto da atenção primária, assim, que eu trouxe também dos conselhos, principalmente, assim, em dois pontos. Em uma pesquisa que eu fiz da graduação, a gente via um movimento crescente de participação nas câmaras legislativas no interior de Minas, através de pessoas que eram dos conselhos municipais de saúde, né, assim. E aí, quando a gente vê a Câmara de BH, tem uma participação de pessoas ligadas à saúde que tem a ver com esses espaços, mas que, em alguma medida, né, assim, entram para esses espaços de uma forma que não pensando no fortalecimento da atenção primária e do SUS, mas fazendo uso, né, assim, inclusive dos pontos de lacuna, dos pontos de falha desse serviço para colocar algo em detrimento da sua própria promoção política, né? É o fogão da ambulância, não sei quem da farmácia, não sei quem que faz algum transporte ou outro, que ao invés de fortalecer, então, o sistema e colocar uma pauta, né, assim, que corrobore com a participação popular, faz um uso eleitoreiro no sentido privado, né, assim. E aí, eu lembro de quando a gente foi uma vez, assim, numa conferência de saúde, e a gente foi junto com o conselho. E aí, quando a gente chegou lá, a gente era um grupo de pessoas jovens, assim, do movimento estudantil, e aí era um tanto de gente, assim, que estava indo para essa viagem com a gente. Quando a gente chega, a gente era umas 6 pessoas que na época tocavam no Versus em BH, as pessoas começaram a bater palma e falaram: os jovens chegaram, a juventude chegou, como se fosse uma coisa, assim, de outro mundo, assim, né? Tipo, quem são esses jovens que estão chegando aí? E aí batiam palma e falavam: os jovens, assim. Porque a gente via que esse conselho, eles eram, na maioria das vezes, assim, né? Com uma participação muito endereçada para algo religioso. Se fosse venerar lá, com certeza tinha representante de comunidade terapêutica, né, assim, de associações que muitas vezes são essas OS, né, que precarizam, né, e tem uma ideia de terceirizar um pouco essa parceria com o sistema de saúde. Então eu acho que, assim, tem um ponto, tipo assim, que é da gente pensar de onde que está, né, tipo assim, aqui tem servido esses conselhos, aqui tem servido a participação popular, e como que há um uso disso no legislativo, mas um uso assim, que não é o uso que a gente quer, né? Assim, que é um uso eleitoreiro no sentido assim, de que não pauta nada, nenhuma das diretrizes, nenhum dos princípios desse sistema. Assim, né? E eu queria ouvir de vocês, assim, né? O que vocês pensam, assim,
e o diálogo, e o que vocês pensam assim, de relação com esses instrumentos, né, assim, do controle social, tanto das conferências, mas também dos próprios conselhos. Como é que vocês pensam uma linha, né, assim, de discussão, de debate, de diálogo constante, assim, né? Porque eu acho que as conferências são de 4 horas, né, assim, mas como é que a gente pode pensar nesse diálogo constante, né, assim? Eu acho que esse seria o meu ponto, assim, de querer ouvir de vocês como é que isso se daria, assim. E aí, só uma questão de ordem, o prédio fecha às 10, são 9h30, então a gente pode fechar em 20 minutos no máximo, né? O trabalhador da portaria Talvez a gente podia circular essa resposta, então, os 2 minutinhos, assim, talvez. Eu queria fazer uma pergunta também. Posso fazer uma pergunta? Gente, queria fazer uma pergunta também. Cheguei um pouquinho atrasado. Eu sou psicólogo psicanalista. Trabalho com a Pop Road, trabalho no Centro Pop. E eu queria fazer uma pergunta a respeito da violência, assim, né? A gente está falando de atenção primária, muita atenção primária, eu quero fazer uma outra colocação, assim. A Belo Horizonte está se tornando uma cidade muito violenta, né? Acho que o Dário falou um pouquinho sobre a violência, né? E aí eu queria ouvir um pouco os candidatos a respeito de como que a gente vai fazer esse enfrentamento dessa violência, né? Porque essa violência, ela vem, a gente sabe muito bem de onde que vem, assim, né? A construção dessa violência, né? E a gente está tendo muita violência política também, né? E aí eu queria ouvir um pouco a respeito disso, que também é uma coisa que impacta diretamente na saúde mental, tanto do trabalhador quanto dos usuários, né? Os usuários também estão parecendo muito violentos também nos serviços também, né? Estão trazendo essa violência que eles sofrem também, né? E o profissional também não tem um respaldo ali também, né? Está sendo precarizado em todos os sentidos. Eu queria ouvir um pouco dos candidatos a respeito disso. Vamos circular, sendo breve. Tem mais alguém? Rapidamente, eu sou da área da educação, meu nome é Maria Cecília, sou mestre em educação e estou fazendo agora doutorado em linguagens. Isso que você falou da violência, eu vejo muito dentro das escolas a questão dos estudantes, né? E a questão dos professores também, que estão assim, exaustos, eles estão cansados, eles estão assim, exauridos, e a situação não dá para tirar licença, porque muitas vezes a sociedade, né, a comunidade, é preguiçoso, quer trabalhar. Ele tira licença, aí tem descontado na ajuda de custo no contra-cheque dele. E ele fica com menos, o salário dele já não está legal, ele fica com menos ainda. Então, assim, a escola base estrutura de tudo. E lá dentro ocorre um pouquinho de o que cada um de vocês falou aqui, agora. Eu fiquei imaginando a escola. Eu sou professora, trabalhei em Secretaria de Escola há muitos anos, professora há muitos anos, e atualmente sou inspetora da Secretaria de Educação. Então, assim, nessas três funções, o olhar é diferente, porque tem as divisões lá dentro também, né? Tem as tias da cantina, que é um grupo, que é uma forma, tem os estudantes, tem o pessoal da secretaria, tem os professores, tem a direção e os coordenadores. São vários universos paralelos ali dentro. Mas o que mais cansa, o que mais sofre é o professor. E aí, eu acho só rapidinho agora, porque como é do Estado, tem uma divisão também. O professor do Estado, o servidor público do Estado, ele vai para o IPSENG, né? Muitas vezes ele não entende como é que funciona o SUS. Então, essa inclusão, essa interação do SUS, porque o IPSENG também está sucateado, né? Assim, está sem condições. Mas rapidinho, só isso que eu queria falar mais, mas eu sei que o tempo da gente está curto, então, só lembrando disso aqui. Obrigada. Mas excelentes questões. Eu vou precisar do Vitória minha vez, porque às vezes eu sou muito prolífica, principalmente com os temas que são muito caros. Então, vou tentar seguir aqui. Do geral para o mais específico. Na lógica capitalista que todos nós estamos submetidos, isso já inviabiliza um monte de coisa.
porque igual várias pessoas falam mais direto ou indiretamente, para a lógica do sistema funcionar, continuar funcionando a todo vapor, né, e o lucro continuar sendo maior que as nossas vidas, a gente precisa estar adoecido, a gente precisa estar precarizado. Eu não posso mobilizar o trabalho porque senão eu vou perder o emprego. Eu me organizo depois de cumprir múltiplas jornadas de trabalho, no caso de uma mulher, né? E me desdobrar em 1000 para tentar participar de um conselho que tem caráter de uma conferência que tem caráter deliberativo, que pressionando, conseguindo garantir aquela decisão que no fim das contas não vai ser respeitada, vai ser ignorada pelo poder público. Assim, é uma série de questões que perpassam, não está definitivamente isolado, separado da questão da luta de classes, que é a questão preponderante disso. Aí vem a divisão sexual do trabalho. Cuidado é trabalho. Fazeres domésticos é trabalho. É historicamente invisibilizado, diminuído e não remunerado, mas é trabalho. E a gente precisa fazer esse debate. Eu fico feliz de ver a gente avançando, com as políticas que a gente tem avançado, com uma política nacional de cuidados, que parte desse entendimento que é o principal. Cuidado é trabalho. Cuidado é trabalho. E da política municipal, que está avançando aqui também, inclusive com contribuição expressiva da Cida. Deixa a cabeça cansada. Enfim, a gente precisa disso para ir mudando as coisas. Não tem como a gente esperar que as pessoas consigam participar de um conselho que se reúne periodicamente no horário que ela está trabalhando. Você acha que se eu chamar o chefe, eu vou ali decidir os rumos da saúde do município? Entende? A gente tem todo um contexto que nos impõe essa, não é nenhuma apatia, essa falta de possibilidade mesmo. Porque eu conheço pessoas, gente, que se indignam profundamente no seu cotidiano e muitas delas, inclusive, me respeitam muitas vezes, até discordando de vários aspectos, por causa desse empenho, né, de você continuar, apesar de todas as dificuldades, continuar organizado em luta. Mas isso é muito difícil. Entendeu? Como é que você vai chegar para uma mulher que está trabalhando lá na Guaicurus, tentando garantir o sustento, se ela não é desse município, para mandar o dinheiro para a família, etc. E esperar que ela vá com a gente no mês de março. Então, a gente pensa, a gente quer, a gente já conseguiu garantir algumas vezes, mas é outra dinâmica, é outra realidade. Então, assim, para ir concluindo e pegando as questões, tentando passar por tudo, a gente precisa garantir a implementação de 100% do SUS, que o projeto do SUS maravilhoso, que tem mais de 30 anos, não foi devidamente implementado na prática até hoje. Isso daí já vai inviabilizando e tornando-se necessário ter rede suplementar e ter um sistema único de saúde de fato, totalmente público, gratuito, universal, de qualidade, né? Controle social. A gente consegue trazendo a mobilização para os locais, garantindo que vai ter políticas que vão liberar as pessoas de determinado trabalho para conseguir participar desse tipo de coisa, né? Participar desse processo de reunião. A gente precisa conseguir liberar as pessoas de certa forma sem comprometer o trabalho delas nessa lógica que a gente já está submetido, porque é literalmente um meio de vida, né? A gente não trabalha, que legal trabalhar, a gente precisa trabalhar para pagar as contas para sobreviver. Então, garantir uma aposta de recursos fundamental, 100%, garantir, por exemplo, tarifa zero, não só no nosso município, mas no país todo tem que ter, porque é isso que você faz, garantir o livre exercício do direito de vir. Até nisso as pessoas são prejudicadas, tem gente que não chega num determinado centro de referência, ou mesmo na UBS, a minha é longe da minha casa, por exemplo, porque não consegue nem se deslocar para ir estar lá, falta recurso para isso, é para tudo, não é para trabalhar, não é para escola não, é para tudo, para ter acesso à cultura, ao lazer, educação, garantir os mínimos também na implementação do investimento mínimo previsto condicionalmente, para que a gente consiga avançar com isso, qualquer coisa, garantir valorização dos trabalhadores, qualificação, garantir psicólogos na escola, e a gente tem que estar atento à formação desses psicólogos, porque estão levando a abordagem com viés religioso para dentro das escolas e isso afasta as crianças também. Minha filha tem 11 anos, estudo na rede pública, eu tenho contato com várias crianças, por relato já vi, isso afasta às vezes as crianças. Talvez algumas aproximam, mas enfim, tem que ser laico, não tem sentido. E a gente precisa garantir tanta saúde, tanta educação nessa perspectiva integral. Então, a educação a gente tem que ter, já é previsto no LDB, educação sexual na escola. Não é ensinar a criança a fazer sexo, não. É ensinar como funciona o corpo humano, como você tem que prevenir o que é violência. Tanto é que quem é contra esse tipo de legislação, quem vem de escola sem partido, ideologia de gênero, é justamente o grupo de pessoas que perpetuam essas violências contra as nossas crianças, contra as nossas mulheres, contra a população LGBT, contra os povos originários, contra os quilombolas. Então, assim, eu sei que ficou, não consegui entrar no geral, mas é isso. A assistência primária é a principal, você falou. Se a gente estivesse funcionando, isso já aliviava uma série de outros gargalos. A população não estava tão adoecida. Mas é isso, tem trabalhador que tem que escolher entre ir no centro de saúde, correr o risco de mesmo adoentar, não conseguir um atestado, e perder o dia de trabalho, correr o risco de perder o emprego. Num contexto onde o desemprego está alarmante, a maioria da população, nesse perfil que eu acabei de falar,
está na informalidade, então sim, a gente tem um contexto que inviabiliza o acesso de direitos e a da população como um todo. A gente destaca que tem parcelas que sofrem de forma mais violenta, mas o problema já está com toda a classe trabalhadora, e para resolver de fato, gente, é só construir o poder popular no mundo socialismo. A Renata vai acabar os cursos. Primeiro, uma radicalidade de entender a saúde mental enquanto saúde. Eu acho que isso, para mim, é fundamental. E aí eu também fiz umas colinhas aqui. Não dá pra gente também jogar a bacia com o neném fora, né, da água. Porque a gente tem que entender que avançamos sim, reconhecer esses avanços, né, na política, principalmente da saúde mental e da saúde no hoje, mas que ainda falta muito. Porque também, lógico, a gente vai bater na tecla do que falta, do que precisa avançar, mas a gente também tem que reconhecer onde nós estamos hoje, o quanto já caminhamos, falta muito, mas também de que já caminhamos. Quando você fala, por exemplo, das trabalhadoras sexuais, a gente tem um desafio enorme, que é reconhecer, enquanto munícipes, não só as trabalhadoras sexuais, enquanto as pessoas com trajetória de rua. Talvez ampliar a política de migrantes. Já viu? Uma política pública que não seja simplesmente assistencialista. Pensar a política pública na sua amplitude, como a Renata falou, né? Implementar de fato SUS, SUAS. Eu estou me perdendo aqui, você não deu Quando você fala, por exemplo, da participação da academia, eu acho que é fundamental, porque a gente precisa da produção de dados. Então, precisa dessa aproximação com a academia, fundamentalmente na produção desses dados. Porque a gente sabe que a partir dos dados a gente pode pensar em efetivar políticas públicas. Mas o Estado e o município também não quer que esses dados apareçam. Porque a partir desses dados, o que você vai fazer com esses dados? Então, acho que a produção dos dados é uma das grandes saídas, onde a gente vai trazer a ferida exposta mesmo que nós temos. Enfrentamento às violências, né, que foi citado. Acho que a gente precisa de construir uma política pública de enfrentamento às violências, né, de enfrentamento às violências contra mulheres. Né, a gente pensou também enquanto projeto, a implementação do protocolo Não é Não. Né, mas que também tem que ter uma base lá no processo de formação das crianças e depois dos adolescentes, porque eu ainda acredito na formação, eu ainda acredito na sensibilização, eu acredito no afetamento das pessoas, e só assim que eu acho que a gente vai construir. Então começa na escola mesmo, mas para começar na escola a gente tem que fazer o quê? Uma reestruturação da escola. A gente precisa resgatar a escola. Hoje a gente está num processo, a educação não tem mais para onde ir, gente. A gente tem que resgatar esse processo da educação. E eu ainda acredito que não só uma função parlamentar, mas também uma função da gente enquanto sociedade civil é fiscalizar. Eu acho que pode ser que os conselhos ainda não tenham grandes movimentações, não surgem grandes efeitos, mas eu ainda aposto na fiscalização. Eu ainda acredito que a gente só vai enfrentar esse projeto político hoje que nasce dentro das igrejas, mascarado de uma fé, fiscalizando e para efetivar, de fato, políticas públicas. Porque eles têm um projeto muito bem desenhado, que já está em curso, né? E que vai na escola sem partido, vai passar pela ideologia de gênero, vai passar sobre tantas outras questões. Que as nossas pautas se tornam frágeis, porque são pautas que, quando vai para o âmbito do poder público, é facilmente colocado como moeda de troca. E já vou encerrar. E aí, também ter no centro dos mandatos, no centro das discussões, a questão racial, a questão de gênero. A gente só vai combater, por exemplo, a violência, como o Samir colocou, com esse enfrentamento.
desse processo de construção, do entendimento, principalmente de políticas públicas, vai se tornar cada vez mais e fomentar essa sociedade apática e acrítica lá de Bauman e odeio ser academicista. Eu acho que é muito nesse sentido. Pensar política pública, ela tem que ser construída com quem de fato tem uma formação, tem uma expertise, porque raramente, quando se pensam nesses conjuntos de normas, leis, enfim, são com pessoas competentes da área, ou porque são pessoas hoje que compõem cargos estratégicos por vários acordos e questões políticas, e não, de fato, por uma formação. Gente, eu posso ser muito utópica, mas eu ainda acredito nesse lugar do espaço de poder enquanto um aquilombamento, enquanto um espaço onde a gente pode, de fato, não só fiscalizar e efetivar políticas públicas, mas de uma mudança de realidade. Porque se eu não acreditasse, de fato, também não ia me dispor a esse lugar. Acho que é isso. Bem rapidinho, eu não me sinto muito confortável para falar sobre os temas que não foram exatamente o que eu comecei com a mensagem para cá, mas eu vou me arriscar falando um pouco sobre violência, né? Porque eu já expliquei e pedi desculpas sobre o pedantismo do seu povo academicista, não menos delícia. Mas, bom, lá no século XVIII tinha um general alemão, von Clausewitz, que falava que a guerra era a puxagem da política em todos os meios. E lá, no século XX, Foucault vai entender isso, falar que a política é a puxagem da guerra contra os meios. Né? Então, eu acho muito mais coerente. Assim. Imaginar que para cessar o conflito, começa a política. Um meio justamente de amortizar e gerenciar o conflito. Né? E acho que essas duas coisas, independente de. Não acho mais adequado, elas mostram que a política e a guerra não vão juntas. Elas estão separadas. Isso eu acho que aconteceu recente, né? Acho que chutando aqui na minha cabeça, né? Que o marco inicial de talvez seja de fato a execução da Marielle, é que a violência ficou banalizada, a violência, o foro está aceita. Né? Acho que posteriormente, né, todo o processo do governo Bolsonaro, o governo principalmentista, assim, a violência se tornou um senso comum, quase que parte, né? Incluir um processo de meio de inserção da violência no processo democrático, como se ele pudesse ser isso, né? Não só possa ser, mas ela está ali. Então não é só a violência física, né? Não é só a agressão do homem com a mulher em casa, né? A população LGBT, mas é a postura violenta, é a fala violenta, que hoje está na fala do Marçal, né? Que está na resposta da Marçal. Eu acho que a violência se tornou um lugar comum mesmo na política. Não vou arriscar também dar palpites aqui, não dar coisa sobre como lidar com isso. Né? Muito mesmo a questão da violência urbana, né? Mas eu acho que a gente está vivendo um processo realmente de imersão, de mecanismo entre atos, posturas, condutas violentas. Isso é uma escalada de violência que não para de subir, né? Cada vez mais. Eu não sei se é uma escalada, né? Se está se tornando cada vez mais grave, mas está se tornando mais comum. Né? A política é mais próxima, mais visível, né? Mais cotidiana, né? Eu acho que é mais cotidiano justamente porque é mais aceitável. Aceitável, e aí, gente, eu venho falar, por favor, né? Que está tranquilo, né? Que está de boa, que a gente deve aceitar essa política. Mas por um discurso, né? Sobretudo, organizado pelo governo Bolsonaro e seus asseclas, de normalizar a violência mesmo. De fingir que é tranquilo. Você levantar o dedo para uma mulher e ela não estupra porque você não merece. Né? De falar, vamos fuzilar, pegar ela no ar. E a partir disso a violência foi se tornando cada vez mais. As pessoas se sentiram autorizadas, acho que isso é o melhor termo. As pessoas estão se sentindo mais autorizadas a serem violentas. Legitimadas, elas têm noção de autoridade. Obrigado. Merece a palavra. E eu acho que essa legitimação, eu identificado pelo governo muito mais com isso. Tem uma coisa aí, no processo de trabalho
assunto assim para poder pensar assim o global, né? Vou dar um exemplo assim regional que a gente teve tem pouco tempo, que entra um pouco esse debate de inversão de prioridades e de frente única de luta para poder conquistar as coisas, né? Eu acho que isso é importante. Tinha o Instituto Federal que é lá por Buritis. Todo mundo ouviu falar isso, né? Já estava tudo acertado, né? Entre a Prefeitura, o Ministério da Educação, tudo certo, ia para o terreno da BH Trans, etc. E tudo, nós ficamos sabendo na região do Barreiro o que nós fizemos. Manifestação, faixa de madrugada, mobilização, né? Conseguimos ser ouvidos, tanto da Prefeitura como com o pessoal do Instituto Federal, Ministério da Educação e tudo. E chegou o final, depois de uma questão praticamente estava resolvida, nós revertemos a situação. O Instituto Federal foi para o barril, né? Eu estou falando isso pelo seguinte, eu não vejo outra maneira da gente enfrentar, né, esse turbilhão que é o neoliberalismo, sem muita mobilização social, programa forte e trabalho de base. Nós temos que retomar isso. Isso é para amanhã? Não. A construção que nós temos que fazer. Mas para enfrentar tudo isso, não tem outra forma. E nós temos que nos abrir o coração, né, vamos dizer assim, para realmente nos organizar em frentes mais amplas, de esquerda, progressistas, que tem um programa claro e tudo, para enfrentar tudo isso. Eu acho que sem isso, nós vamos continuar 5 anos aqui nos encontrando, de 2 em 2 anos nos encontrando, sem uma solução para essa crise capitalista que a gente vive. Eu acho que nós temos que enfrentar isso mais de frente, de maneira mais dura, de maneira mais aberta e de maneira mais solidária entre a gente, para a gente ter realmente novas conquistas que motivem, né, nossa classe a poder fazer novos enfrentamentos. É isso. Obrigado. Gente, eu sou candidato a vereador porque isso é um concurso público e eu quero ser eleito um negociador autorizado pela população. Aqui tem negociadores extremamente competentes. André tem uma experiência comprovada de negociação. Luísa Dulce, minha companheira Renata, Júlia, dentre outras pessoas assim, de esquerda que são pessoas assim, muito bem capacitadas. As políticas públicas, elas têm uma deterioração assim, muito grande para esse quadro que a gente falou. A gente está aqui numa perspectiva assim, de provocações, para poder dizer, né? E é claro que, dependendo do quadro de vitória que a gente tem, isso se configura no capital político que a gente tem para administrar. Esse capital político ele pode ser favorável, ele pode, dentro da esquerda ele pode produzir disputas, dentro desse campo progressista ele pode produzir disputas, como produz e deteriora esse capital político, já com a minoria que nós somos. Mas é necessário que a gente veja assim, que nesse momento o governo Lula ele foi uma opção de, não de salvação, mas de garantia de um processo que nos afastasse de um processo de barbárie. Na nossa cidade a gente vive o mesmo processo. Somos capazes de construir uma candidatura que tenha essa resistência? Olha, eu diria para você que nesse momento nós não conseguimos garantir isso dentro de um campo progressista. Isso é um problema para nós, porque nós teremos que negociar diante de um quadro de ceder coisas muito importantes nesse processo para, de novo, garantir uma parceria com o governo Lula que está acuado dentro dessa negociação e ter a dificuldade de não poder comparecer nesse campo de Belo Horizonte e dizer claramente, olha, o meu projeto está aqui, está com essas pessoas e etc e tal, está dentro do campo progressista, mas é necessário que ele negocie a estabilidade nesse momento. 2026
em prol da gente conseguir se segurar à volta de um processo mais bárbaro que está aí avizinhando a gente. Então, é necessário que a gente se mobilize assim, e se abrace nesse processo. Então, garantias de que essas pessoas são comprometidas com o cuidado, o tratamento em liberdade, as políticas públicas ligadas à redução de danos, as garantias à atenção básica à saúde, à educação de base, à arte da saúde, sabe? Esses pontos estruturantes que vão garantir, inclusive, parcerias, não com comunidades terapêuticas, que é uma coisa que não pertence ao SUS, não pertence ao SUAS, mas são sustentadas pelo orçamento impositivo. Os deputados que conseguiram garantir uma maioria dentro da Câmara dos Deputados e das outras instâncias financiam essas instituições lesivas aos direitos humanos e tudo mais. Essas pessoas aqui são comprometidas com barrar esse sistema, fiscalizar, ir para cima, lutar. Mas nós temos um trabalho que o desafio é maior da gente conseguir garantir as fronteiras de uma margem de segurança de maioria. Obrigado, Dário. Vamos ver a gente está em cima da hora mesmo. Eu queria, depois da hora, mas eu queria 5 minutos agradecer muito a todos aqui. Eu queria propor também, acho que hoje ficou um pouco, né, apertado, mas para a gente continuar o debate. Eu acho que foi muito rico hoje, foi muito bom. E eu acho que a gente tem que fazer isso do trabalho de base mesmo, né? A gente reconquistar isso, né? E estarmos juntos, né? Acho que isso foi e porque eu acho que os coletivos, né, esses que a gente faz parte, a gente nasce a partir dessa inquietação e um pouco sem destino, né? A maioria de nós foi trabalhador da saúde, assim, e viveu esse desmantelamento, e a partir disso a gente se une para fazer alguma coisa mais coletiva, assim, que diz da psicanálise, da saúde mental. Então, ter vocês aqui como representantes convida a gente a pensar também esse trabalho de base mesmo, que é essencial para que a gente possa construir alguma coisa que tenha mais possibilidades. E o coletivo, né, frente a esse mundo capitalismo, né? Acho que isso é importante. Eu sou da base do coletivo e eu concordo e reitero o pedido para a gente sentar mais vezes, para além do